Declaro aberto oficialmente o Fórum das Cheias e Drenagem Urbana. Convido para que tome assento essa mesa o excelentíssimo prefeito Clésio Salvário. No seu lugar, o seu representante vem o Abraão de Souza, secretário de Obras. O digníssimo promotor, Dr. Luciano Nasciveng. Não, senhor. O presidente da ANREC, prefeito de Uruçanga, Luiz Carlos Zen. Nassor dos Santos, gestor ambiental do IPAT. Se não chegou, para o seu representante está aí. Deve ter alguém da Unesc, que é no lugar de Nassor. Antônio Silva Crepes, chefe do núcleo do CPRM de Criciúma. Engenheiro Joacir José dos Santos, secretário municipal do Sistema Viário. Presidente do Cidiscom, empresário Vacir Fontana. 5. Chamar a menina que acompanha a engenheira Andréa Germano. Em virtude de alguns compromissos, tem alguns que vão chegar um pouco atrasados. No momento que eles vão chegando, nós vamos chamar as pessoas até a mesa. O ABC está sendo representado pelo ex-vereador Nair Nazário. O ABC está sendo representado pela Nair Nazário, que se faz presente nessa noite. Esse fórum das cheias, ele está acontecendo num retiro, num seminário que os vereadores discutiram, e aonde um dos pontos que foi bastante debatido e discutido foi a questão das cheias no município de Criciúma. Diante dessa situação, umas conversas aqui na Câmara de Vereadores, todos os vereadores decidiram que o encaminhamento não seria uma audiência pública, sim, o seminário, o Fórum das Cheias, isso deve permanecer por mais algumas sessões. E hoje nós temos os técnicos, aonde cada um deles vão fazer a sua exposição, fazer a apresentação de 10 minutos, cada um. Depois, no final, o promotor, quando chegar, seria o último a falar aqui na mesa, para ele esclarecer para todos nós o que pode e o que não pode. E 40 minutos para as perguntas, no final. Com a palavra, representando o prefeito, Abraão de Souza, secretário de Obras. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente Edson do Nascimento, cumprimento a todos os demais vereadores e a todos os presentes. Dizer que o prefeito nos pede para colocar que a prefeitura, o poder público e a nossa secretaria está à disposição e aberta para qualquer tipo de debate, acha muito salutar, inclusive, e dizer que estamos trabalhando preocupados com a questão das cheias literalmente desde o primeiro dia em que assumimos. Haja visto que nós sofremos muito essa questão das cheias no início do nosso governo. Nós temos em desenvolvimento na Secretaria alguns projetos
Temos também alguns projetos que já estavam contratados e arquivados, vamos dizer assim, na prefeitura, dos quais a gente resgatou um especificamente que achamos muito interessante e já encaminhamos, inclusive, para o Ministério das Cidades, onde está sendo analisado. Afora os projetos que a gente tem em estudo, nós temos feito um trabalho também de manutenção, agora permanente do Rio Criciúma, com limpeza periódica. A gente tem uma equipe onde não para, essa equipe conclui todo o trajeto e volta no ponto inicial para reiniciar a limpeza. Então, o poder público, através do prefeito e da nossa secretaria, está à disposição e sempre à disposição de todos para qualquer questionamento. Com a palavra, a engenheira Andréia Germana, que dispõe de 10 minutos a fazer uma apresentação. Boa noite a todos. Então, em nome da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, nós viemos apresentar um projeto executado em 2004, com uma parceria de cooperação técnica entre o Serviço Geológico do Brasil e a Prefeitura da ocasião. Vou precisar que alguém abra o arquivo ali, não sei. Tem uma pastinha ali, por favor. Andréa. Na realidade, é uma retomada. PowerPoint. Na realidade, esse estudo iniciou, é um estudo técnico, ele iniciou em 2004, como eu falei, uma retomada de um projeto que já havia iniciado em 95 e por várias tentativas aconteceu, falta de recurso, ele retomou só em 2004 e ficou, então foi finalizado em 2006. O que se propunha o projeto? Né? Era um convênio técnico, envolvia muito pouco recurso financeiro, o Serviço Geológico do Brasil entrou com o salário dos técnicos, toda a sua equipe, e a Prefeitura Municipal, alguns custeios, os técnicos também da Prefeitura, que nos acompanhavam em campo. O Joacir está aqui presente, conhece a drenagem desse município como ninguém. Né? Eu acho que ele anda por debaixo da terra aqui, literalmente. Não? Pode passar. Então, como eu havia falado, um convênio de cooperação, foi um convênio de cooperação para desenvolver então, uma proposta de gerenciamento das inundações da cidade de Criciúma, com sugestões de modo a minimizar o impacto das inundações, que já vem há muitos anos provocando, né, prejuízos ao município. Então, como eu digo, é minimizar esse impacto. Né? Identificar pontos críticos sujeitos a inundações, utilizando um modelo matemático, o qual eu fui responsável então, por todas as simulações, eu e meus colegas engenheiros lá da CPRM, né? Quantificando então, as vazões máximas com tempo de retorno para 10 anos. Para quem não sabe o que é tempo de retorno, então é uma cheia que se usa para projetos. Né? Um projeto, por exemplo, pode ser um bueiro, a gente usa um tempo de retorno de 2 anos, que é um projeto pequeno. Se fosse uma barragem, uma grande barragem, a gente usaria um tempo de retorno de 100 anos. Uma grande usina hidrelétrica, 500 anos. Então, é o tempo que a gente de garantia que aquela obra de drenagem ela vai segurar aquela cheia, aquela vazão. Tá? Então, a partir do conhecimento dessas vazões, então a gente fez algumas sugestões e colocações que eu vou trazer aqui. Pode passar.
Os objetivos específicos da simulação hidrológica do rio Criciúma, o cenário atual, naquela época de 2004, então, visando identificar volumes, problemas de inundação e determinação. Regiões favoráveis a construções de bacias de detenção. O que são bacias de detenção? São pequenas áreas que podem ser praças, podem ser locais públicos, podem ser locais que vão segurar aquela água durante as cheias e depois vão ser usadas para outros usos da comunidade ou da sociedade como um todo, né? Não, especificamente, elas não vão ficar... em Porto Alegre, a gente está usando muito como praças de skate, outros fins também de recreação, quadras de futebol, etc. Né? E o cenário projetado, então, o que seria a simulação ideal? Com essas bacias, o que se conseguiria segurar dessa vazão projetada? Pode passar. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá, o que acontece com a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, lá na sua origem, né, ela tem todo um potencial verde, um potencial de armazenamento da água, e quando a gente vai urbanizando cidades, e eu trouxe isso na teoria, e depois na prática, o que aconteceu com essa expansão, assim, da drenagem do rio Criciúma. Então, o que vai acontecendo? Cada vez o escoamento, então, vai aumentando mais, porque a gente vai impermeabilizando o solo, vai ocupando a calha do rio, né? Aquela calha já totalmente ocupada nas suas margens, e a drenagem vai cada vez aumentando mais. Pode passar. E o hidrograma é aquele desenhozinho que parece uma onda, quando da não ocupação da bacia, e ele vai aumentando o seu pico. E esse valor de vazão que a gente calculou, então, o qual é essa vazão que está a mais aqui em Criciúma. Pode passar. Aqui, exemplificando também, né, aquele quadradinho... Tem um apontador? Apontador? Não tem. Aquele quadradinho daqui é o que seria, então, o volume do escoamento, né, nesse quadro. O que seria o volume do escoamento de uma bacia não impermeável, e o de baixo, que é o volume de uma bacia já totalmente impermeabilizada. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, as principais causas dessas problemáticas de inundações é o crescimento acelerado da urbanização, um alto grau de permeabilização do solo, ocupação indevida do leito maior dos rios, né? Como eu disse, a gente vai ocupando o leito. Aqui, inclusive, a gente não ocupa só as margens. Aqui tem muitos pilares de prédios. A gente andou por dentro da calha do rio, que estão dentro da calha do rio, né? Obstruções aos escoamentos, projetos inadequados, aterros, pilares de pontes, lixo, remanso. Baixo nível de conscientização da população sobre o problema, inexistência de planos de longo prazo e planos diretores. Como eu falava, os prefeitos ficam 4 anos até que eles comecem a se inteirar do problemático. Quero parabenizar essa gestão, porque logo no seu início está fazendo esse tema de casa, né? Mas logo se passa, por exemplo, se a gente passa por períodos secos, já logo se esquece. Então, é importante que seja um projeto continuado. Como eu disse, esse projeto foi feito em 2004, 2006, e infelizmente, ele virou para nós mais um relatório, e certamente está na prefeitura, não sei se está de bom uso. Pode passar. Então, esse é o círculo vicioso das inundações de ocupação urbana, né? Cada vez a gente vai impermeabilizando mais o solo, cada vez a gente vai canalizando mais, e a gente vai ver o que acontece. Pode passar. Pode passar. Como quebrar esse vício? Então, revendo as políticas de ocupação do solo urbano, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, estabelecendo soluções que privilegiam a retenção da água na origem, que é o enfoque principal desse projeto, e o planejamento e a gestão da água no meio urbano. Pode passar. Então, aqui eu trouxe, né, o que é um rio original e aquele pico de vazão. Para a mesma chuva, quanto mais a gente retifica o rio,
né, que vem vindo, no caso, para a direita, que quanto mais a gente vem canalizando e retificando o rio, o hidrograma vai aumentando, ou seja, aquela vazão que a mesma chuva produzia lá no início, agora é desse tamanho, ou seja, a drenagem já não suporta mais. E é isso, então, que causa essa quantidade de água que a gente calculou nesse projeto. Pode passar. Então, a metodologia foi a interpretação dessas ortofotobacias e trazendo, então, a evolução da drenagem. Eu te peço que clique naquele dreno lá, por favor. Então, a gente tem a evolução da drenagem, a expansão da urbanização. A gente vai ver como era a drenagem original, ou seja, cheio de meandrinhos, cheio de rios, que demoravam para chegar no rio Criciúma. Isso em 56. Pode passar? Aí a gente tem, então, a drenagem. Pode passando. Em 76, olha a diminuição, ou seja, a gente já canalizou, a gente já retificou. Né? Pode passar. Olha só. Então, ou seja, aquela água... Não sei se alguém está acompanhando a evolução. Pode passar em 76, em 2002. Como temos, então, a bacia hidrográfica. Então, olha a quantidade de drenagem agora. Pode passar mais uma. Olha aí. Então, é claro que essa água toda impermeabilizada está chegando mais rápido ao rio Criciúma e aquele pico do hidrograma que eu mostrava. Aquele pico, todo esse pico está chegando mais rápido. Ele não está ficando naqueles riozinhos que compunham a bacia. Ele está bem mais rápido. Pode voltar. Isso é a drenagem atual. Pode voltar para a apresentação. Dá um ESC. Dá um ESC que ele volta. Não, para outro arquivo, por favor. Aí. Então, a gente fez... pode voltar. Essa evolução da drenagem, a caracterização da bacia... Aí. Caracterização da bacia, que através de modelagem matemática do terreno, delimitando. Então, a gente fez uma divisão de 17 subbacias para facilitar os cálculos, né, que são muitos cálculos, a entrada de muitos dados, declividade, impermeabilização do solo e outros condições de contorno, atualização da rede de drenagem da bacia, que é aquele último mapa que eu apresentei, definição dos parâmetros hidrológicos e hidráulicos necessários ao modelo, e o próprio modelo hidrológico e PHS1. Eu não vou entrar no mérito do modelo, pode passar as próximas também, que é uma coisa bem teórica. Só para salientar, então, que o tempo de retorno utilizado foi 10 anos, né, uma garantia bom para esse tipo de projeto de drenagem urbana. Pode passar mais um. Também vou passar isso. São aspectos bem técnicos ali, do modelo hidrológico. Por isso que eu passei. Então, a gente tem aqui um cruzamento do mapeamento da bacia, né, dos solos, do tipo de dados. São todos os dados que entram no modelo, né, para a gente ter aquela quantificação da vazão. Pode passar. Aí também os resultados intermediários de curva número, que é um coeficiente de impermeabilização do solo. Pode passar. E aí a gente tem tempo de concentração da bacia. O que é o tempo de concentração de cada subbacia daquelas 17 divisões? É o tempo que aquela água, hoje, demora para chegar no rio Criciúma e inundar. Então, ou seja, do ponto que mais demora 60 minutos. Né, mais longe, ali na bacia 9, no caso. Mas tem casos que demora, a maioria, 4, 5 minutos, 15 minutos. Então, é uma bacia muito rápida. Pode passar. Eu vou passar por essa fase também, que é uma outra módulo muito específico, muito técnico, por favor. Também pode passar esse. Então, aqui é o modelo de simulação. Então, cada ponto desses foram simulados 70 trechos do rio Criciúma. Em cada ponto, entrávamos com todos os aspectos técnicos, né, tempo de concentração, declividade, tipo de solo, tipo de drenagem, diâmetro de cano. Então, foram simulados 70 pontos. Você pode passar. Aqui são identificados, então, 9 regiões mais críticas todo esse projeto, tá? Com volumes já, ou seja, os volumes excedentes. O que está causando problema na cidade? Quantificado.
o volume, 35 mil metros cúbicos, 7.900 metros cúbicos. Em cada região dessas foi quantificado. Pode passar? Pode passando. Daí você passa bem lentamente. Aí eu vou mostrar, então. Ó. Em cada trecho, na região crítica número 1, o trecho de 1 a 2, vai da jusante da Rua Coronel Pedro Benedetti até a Rui Barbosa. E o volume excedente é esse, então, que já estava na tabela anterior, 35 mil, que é aquele lá, olha, o que está em rosa consegue passar na drenagem. O que está azul fica incomodando a gente, alagando as ruas. Então, é esse volume quantificado que foi o trabalho técnico. E, num passo seguinte, como seria possível reter essa água para ela não inundar? Se me fiz entender. Então, isso foi feito para todos os pontos críticos. Pode ir passando, daí vai passando e quantificando. Pode ir passando, que eu acho que já deu para entender a metodologia, né? Todo o hidrograma que a gente chama em azul é o que não passa, que é a água que inunda, e quantificado esse valor. Bom, eu estou resumindo aqui até pelo prazo, tá? Pelo tempo. Volume excedente? Eu acho que é 35 mil metros cúbicos esse. 35 mil litros, é. Eu não sei de cor os valores. Volta naquela tabela lá atrás, só para a gente ver o maior, então. A tabela. Aí. 212 mil metros cúbicos, não 8. Só a intensidade pluviométrica. Só para registrar, nós vamos fazer a apresentação e depois, no final, nós temos 40 minutos para as pessoas fazerem as perguntas. Okay. Para nós. Eu já estou finalizando. Para nós se organizar. Então, após então a quantificação dos volumes, a gente foi com a equipe toda aqui de Criciúma, fomos a campo estudar áreas que poderiam receber essa água, né? Áreas que poderiam servir de áreas de amortecimento, como eu chamei, bacias de detenção. Tem vários nomes técnicos, mas são tudo termos que a gente pode... Então, são vários locais, eu não quis trazer todos, pode ir passando. Aqui, em verde, não sei se dá para ver, a simulação, então, da onde, ou também por outra, ao aumento da canalização de alguns trechos também. Então, em verde, são todos os pontos que a gente está fazendo uma simulação do cenário futuro. Ou seja, se implementadas essas obras, essas pequenas obras, a gente teria, então, um cenário futuro que eu vou apresentar agora. Pode passar? Esse cenário futuro é 2004 ainda, tá? Então, aqui são 17 intervenções, pequenas intervenções dessas bacias, a área dessas bacias e a altura dessas bacias de captação, sempre com 1,5 m para segurança. Isso é uma norma internacional e foi levado em conta a segurança de todos esses reservatórios, pequenos reservatórios. Então, temos o volume que ele vai armazenar, a área dessa bacia de detenção e a altura. Pode passar? São 17. E aqui, são 17 áreas. Tá, pode voltar então. Então, vamos pegar aqui, então, a bacia número 5 ali, com 842 metros quadrados. Isso tudo foi imagem de satélite, que a gente foi a campo, veio e depois quantificava. É um número macro, não chega a nenhum detalhe de projeto aqui, né? Então, 800 metros quadrados com 1,5 m, tem o respectivo volume que ela em média são praças. São praças. O que a gente usa hoje em Porto Alegre está se usando muito isso, como eu falei, são praças
que servem para pista de skate, para jogar futebol, porque durante a chuva ninguém joga futebol, ninguém anda de skate. Então, elas são plenamente mutáveis, vamos dizer assim, e se ocupa espaço público muito bem usado. Uhum. Essa é a primeira. 5.000 metros quadrados ela teria. Também não é uma grande área. Podemos passar? Isso 1,5 metro é uma norma mundial, na realidade, né, da meteorologia mundial, do serviço da OMM, né, que é o Organismo Mundial de Meteorologia, mas ele pode ser, dependendo da circunstância, o tipo de projeto, ele pode ser passivo e um aumento, um incremento de 20%, não teríamos problema nenhum. Daí teria que ver também com a parte legal do município. Pode passar. E que, então, são os resultados, né? A gente, numa simulação futura, essa última coluna aqui é o que se ganharia. Então, qual seria o resultado dessas pequenas obras, dessas pequenas reservatórios de detenção? Então, você melhora no primeiro trecho 95% para essa chuva de projeto. Né? Para essa chuva de projeto, uma melhoria de 95%. Em casos que você tem uma melhoria de 100%, e tem casos de 50%, em média a gente resolve, como a gente já falou aquele dia, 30% para essa chuva de projeto. Para menores chuvas de tempo de retorno de 2, 5 anos, o resultado ainda é melhor, claro, porque essa chuva é maior. Esses trabalhos todos foram calculados com tempo de retorno de 10 anos. Pode passar. Então, as conclusões que, em relação ao canal principal do Rio Criciúma, houve uma redução significativa de volumes excedentes, né, com a implementação dessas pequenas obras, e a redução maior, né, em torno de 30% do volume excedente no cenário atual, que seria 2004, eu quero deixar bem claro, né, eu não sei qual é a evolução ainda daquela drenagem que a gente quantificou, como é que está a drenagem hoje, é bom frisar isso, né. Nas regiões 1, 13 e 7, na região 20, no cenário futuro, o canal principal comportou toda a vazão de montante, né? É aquele caso que a gente consegue, uma pequena obra consegue resolver 100%. Pode passar. As simulações foram feitas para uma situação crítica, como eu disse, tempo de retorno de 10 anos, se for uma chuva menor, uma chuva mais recorrente da cidade, e se essas áreas, claro, estiverem limpas e bem adequadas, a gente consegue amortecer, vamos dizer, 100% das cheias. Pode passar. E nesse relatório também, que ele também está aí disponível, trouxe o relatório todo, um relatório de 150 páginas, tem outras boas práticas, não é só, eu acho que não podemos ficar só com algumas obras, né? Boas práticas que o município poderia, na época, que era esse projeto, chamava subsídios ao plano diretor, já ter colocado no plano diretor. Se não colocou, nunca é fora de época para colocar, né? Ou seja, um desenvolvimento institucional, limpeza urbana. Hoje o secretário já falava que tem feito, e meus parabéns, porque realmente a gente vê na chuva que aparecem as sujeiras das cidades, né? O gerenciamento de resíduos também é muito importante, dividir resíduos, né? A divisão não só ecologicamente correto, como também a microdrenagem agradece. Sistemas de alerta hidrológico, áreas de infiltração de armazenamento também dentro da própria cidade. Pode passar. Isso tudo, pavimento permeável, né? Isso tudo está dentro desse relatório que foi entregue, então, em 2006 à Prefeitura. Pode passar. Aspectos jurídicos legais, banco de terra, solo criado, potencial construtivo, IPTU progressivo. O que a gente vê nas cidades é que, quando a gente ocupa, a gente paga menos IPTU. E quando a gente não ocupa, tem uma área verde, a gente paga mais IPTU, que devia de ser completamente ao contrário, né? Então, seguro inundação, incentivos fiscais ao armazenamento pluvial, os prédios com armazenamento pluvial, hoje em Porto Alegre, em São Paulo, isso já é uma realidade. Um plano diretor, reuso de águas pluviais, relocação de populações situadas em áreas de risco.
Então, são todos exemplos de boas práticas que a gente colocou um capítulo sobre isso nesse relatório. Então, eu trago aqui então uma coisa para ficar já na memória das pessoas tomadoras de decisão, né? Que desde março de 2000 o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, prevê que qualquer novo empreendimento, qualquer novo loteamento, ele deve manter as vazões naturais depois de implantado. Ou seja, eu não posso impermeabilizar e não segurar essa água. Eu tenho que segurar essa água dentro do meu loteamento. Então, a legislação tem sido aplicada em todos os novos projetos aprovados pelo município a partir de 2000. E também em Guarulhos, né, que o CREA, lá, junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, conseguiu incorporar no Código de Obra do município, então, as leis que providenciam então, as técnicas de armazenamento das águas pluviais. Isso é muito importante, eu tenho, para quem se interessar, eu tenho todo esse material. Pode passar. Também alguns pontos cruciais, né? A bacia tem que ser planejada como uma unidade só. As medidas de controle no conjunto devem envolver também medidas estruturais e não estruturais. Não adianta a gente, como eu disse, implantar um reservatório de detenção e deixar ele sempre sujo, né? Então, também não adianta, tem que ter sempre uma limpeza, manutenção. Os meios que seriam para isso, o plano diretor, a legislação estadual, municipal, e o manual de drenagem, que é muito importante todo município ter, horizonte de expansão e princípio fundamental de não ampliar a cheia natural. O que a gente pensa sempre é canalizar. Canalizar, a gente canaliza aqui, a gente certamente vai estourar mais na frente. Isso não tem dúvida. Alguém, para jusante, como a gente fala, vai pagar a conta. A educação é muito importante e o controle permanente, né? Pode passar. Eu acho que eu consegui ir correndo, mas depois eu fico aberta a perguntas. E muito obrigada. Só para as pessoas, para fazer as perguntas, eu deixei por último, porque vai ocorrer um microfone e vai ser registrado. Aí fica gravado aqui na casa. Por isso a importância de fazer com o microfone, né? Queria registrar a presença do capitão Renato Bax, 28º GAC, presidente da SIC, seu Santos Nogarete, Hugo Schwanz, representante da Unesc, Ângela Mello, representante da Defesa Civil, Maurício Carneiro, representante da IAB, Márcio Sônico, representante da IPAGRE, Vanderlei Guedin, do Criciúma Trans, Roberto Santos, Unesc. Com a palavra, o senhor Antônio Silva Reps dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu também trabalho na CPRM e junto com a Andréia nós tocamos esse projeto com o pessoal da Prefeitura, o Joacir, o Búrigo e outros técnicos que estavam na época. Eu só vou falar rapidamente, porque como eu moro em Criciúma, a Andréia mora em Porto Alegre, e eu sei da ansiedade dos senhores em saber o que representa exatamente essas bacias de retardo e a questão também da impermeabilização do revestimento do rio. A Andréia enfatizou bem, então, essa questão da canalização, quais são as consequências. Então, vou deixar para os senhores depois perguntarem e questionarem. Eu só queria colocar que, nesse trabalho, esses pontos que a Andréia simulou, nós estudamos detalhadamente essas 17 microbacias, junto com o Joacir, o pessoal da Prefeitura na época, a equipe do CPRM foi a campo, nós procurávamos lugares favoráveis para a construção de microbacias e existe um mapa, mas devido ao tempo, a gente não quer tomar muito tempo dos senhores, tem mais gente que vai se manifestar,
mas existe um mapa com as 17 microbacias na ortofoto e o local onde a gente sugere que seja construído. No início, nós chegamos a pensar, até com o Joacir, que o passo seguinte dessa parceria com a Prefeitura seria a execução de alguns projetos executivos para essas bacias de retardo. Mas, na época, tinha outros problemas. Por exemplo, hoje, Criciúma está sendo contemplada com a canalização e tratamento de esgoto, que já é um ganho muito grande. E isso vem a facilitar a utilização dessas bacias de retardo, porque era um senão, né, André? Essa questão porque ali onde se retém a água, também vai reter os resíduos, esgoto, né? E antigamente, então, isso aí ficava meio prejudicado, que tinha que ter manutenção periódica e tal. Agora já facilitou bastante, né? Então, eu quero também colocar aos senhores que existe um mapa com as 17 microbacias, nem todas apresentam locais favoráveis à construção de bacias, mas a título de sugestões estão ali, e eu acho que o passo seguinte da atual administração, então, começar a fazer um detalhamento nessas áreas e transformar, então, em projetos executivos e realmente utilizar essa técnica para minimizar os problemas da cheia. Eu acho que basicamente é isso aí. Obrigado. Antes do Joacir registrar a presença da Dair Nazário, o ABC. Joacir dos Santos, secretário municipal do Sistema Viário. A palavra dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos. Quando se fala em Rio Criciúma, a gente já logo imagina na hora da enchente e na hora do cheiro, né? Grande parte do fechamento do rio foi por culpa do cheiro. Isso aí, eu trabalho há muito tempo e a maioria dos pedidos não é porque estava transbordando, na verdade é porque estava cheirando. Com o advento agora da implantação do esgoto, isso aí, depois de um certo tempo, a gente vai notar que vai diminuir esses pedidos e a gente vai ter condições de até repensar em alguns trechos de abrir de novo o rio. Por que isso? Porque toda vida que se fecha, a gente impede na hora da cheia que essa água venha rápido para dentro da calha. Porque vocês não imaginam que uma boca de lobo, que ela vai ter a mesma capacidade de recepção de água de chuva, de canalizar essa água para dentro do rio, do que se tivesse a calha do rio aberta. E principalmente essa calha do rio livre de residências, livre de qualquer obstáculo. Então, assim, eu imagino que o futuro do Rio Criciúma, além do reestudo de sessões de escoamento, que esse estudo propicia, porque a base de qualquer estudo é o trabalho que foi feito pelo CREBS e através da CPRM, e qualquer estudo, a Andréia sabe muito bem disso, qualquer estudo, qualquer ação tem que ser feita através desses dados de estudo. Ela apresentou um monte de números aí que a gente diz assim, mas só foi números, qual é a solução? Na verdade, esses números propiciam o estudo das soluções. Esse é o ponto de partida. Então a gente pode dizer hoje que para calcular a seção de escoamento na Coronel Pedro Benedetti, a gente sabe qual é a capacidade do rio e aquilo que sobra. Aquilo que sobra é aquela seção que tem que ser calculada. E nem sempre a implantação de uma nova seção ali naquele ponto é a solução. A gente sabe muito bem que muita coisa sobra porque o estudo da bacia hidrográfica, às vezes ela vai de encontro a outro estudo de outra bacia. A gente, por exemplo, sofreu esse ano uma enchente. O que aconteceu com essa enchente? Ela encheu desde o rio Araranguá, que encheu Mãe Luzia, que encheu o Sangão, que encheu o Criciúma. Então o que acontece? A gente poderia até nem ter com uma chuva muito grande aqui, mas se chovesse muito aqui na bacia do rio Criciúma, mas se chovesse muito na bacia do rio Maina, e lá na região ali de Siderópolis, que é para onde nasce o rio Sangão, de repente o rio Sangão ia encher de tal maneira que o rio Criciúma não ia conseguir extravasar. Mas por que o rio Sangão enche? Porque lá para baixo, lá na região do Verdinho, na região
do Sangão, do São Roque, ele está obstruído. Então, e lá a gente nunca pensamos só no Rio Criciúma, vamos resolver a situação do Rio Criciúma. Mas ela são de multibacias, várias bacias que propiciam o problema aqui na região central. Há quanto tempo que a gente não ouvia mais falar de que no Sangão não dava mais passagem? Pô, ficamos quantos anos sem problema de passagem de água ali do lado da igreja do Sangão? E agora, praticamente em 2 anos, foram 2 vezes, né? Ficamos sem trânsito na rodovia Jorge Lacerda porque inundou ali do lado da igreja. Mas o que tem a ver com o Rio Criciúma? Mas o Rio Criciúma também auxiliou. Mas principalmente porque o Rio Sangão não deu vazão. Então, assim, o estudo de vários fatores, eles vão nos auxiliar. Hoje nós temos o estudo de uma canalização auxiliar. Mas e aí? Essa canalização vai levar até ali na região da antiga Crível. E o pessoal lá do bairro Paraíso? E o pessoal lá do Sangão? Então, assim, nós temos que pensar Rio Criciúma como parte integrante da bacia hidrográfica do Rio Araranguá. A partir deste momento, nós conseguimos resolver problemas pontuais na cidade. Mas a partir deste momento que a gente começar a pensar que a gente tem que começar a tratar o problema de enchente de baixo para cima. Se a gente resolver o problema aqui do centro, como é que fica o pessoal do Paraíso, como é que fica o pessoal do Sangão? Por quê? Porque a gente resolve aqui, a gente vai fazer essa água chegar mais rápido lá. E a partir da hora que chegar mais rápido lá. Então, são ações que a gente tem que levar, que muitas vezes tem que levar em consideração outros municípios. Município de Forquilinha, município de Maracajá, município às vezes de Araranguá, de repente. Município de Siderópolis, que apesar que atinge pouco, mas temos a Vila São Jorge ali. Ações pontuais são importantes. Hoje está sendo feito um canal ali no Paço Municipal, porque existia ali uma obstrução muito forte, que quer queira, quer não queira, mas vai propiciar com quê? Com que aquela água saia dali e chegue mais rápido no outro ponto. E esse outro ponto tem que ter capacidade de receber esse volume. E assim por diante. Então, assim, o estudo da bacia, torna a frisar, tem que ser global. Não pode ser só Rio Criciúma. Para isso já foram feitos alguns levantamentos. O próprio IPAT já fez até um levantamento de problemas pontuais que precisam ser limpos, ser desobstruídos no Rio Sangão, para que a gente consiga minimizar o índice de cheias aqui na cidade, sem obra nenhuma na cidade. Agora, assim, hoje a gente pode pensar em obra no Rio Criciúma, mas também tem que pensar em toda a macrobacia. Com a palavra, o presidente Sudiscom Fontana dispõe de 10 minutos. Gostaria de dar boa noite a todos, cumprimentar aqui as explanações do Joacir, do professor e da doutora aqui, que são essas soluções que vai caminhar, são essas ideias e soluções que se pretende buscar uma solução. A gente nota que o maior problema do Rio Criciúma realmente é o centro que qualquer chuvinha alaga. E nós teríamos que buscar uma solução em conjunto, que esse é um problema não só do poder público, mas sim de todo cidadão de Criciúma. E principalmente as pessoas que residem e moram naquela região, né? A gente vê que é uma região que está ficando velha, uma região que está ficando degradada, uma região que está trazendo até doenças e tudo mais para aquela região. Então, o que nós temos discutido lá no nosso sindicato é que talvez a gente possa, com ideias e com sugestões, que possa ir amenizando o problema, né? Como nós temos já empresas da nossa região que já têm feito uma caixa de retenção de água pluvial. Essa caixa retém a água na hora do
pico da chuva, depois solta lentamente. No futuro pode até ser usada para uso do próprio condomínio. Outra sugestão, que até foi sugerida, é que as novas obras que surgirem em torno do Rio Criciúma, que essa possa construir, mas que ela alargue o Rio Criciúma. Que se ela alargar só naquele ponto, talvez, aquele ponto ela seja uma microbacia que possa reter a água. Né? A gente vê muitos locais que a água está canalizada, com obras em cima. Talvez se crie uma legislação para essas pessoas, ou ela dobra o tamanho, ou ela cria um espaço, ou um imposto progressivo. Né? Então a gente vê, talvez essa solução passe por soluções em conjunto da cidade. A gente sabe que tem comércio aqui em Criciúma, que o rio passa por baixo da loja. E é estreito o canal. E já falando com esse comerciante, ele se propôs a ele fazer o alargamento naquele ponto. Então, se construir uma solução em conjunta, pode-se achar soluções. Outra questão é onde que tem a parte mais estrangulada na cidade. Tem alguns pontos que está estrangulado, ali é o ponto que retém a água. Né? Então, se nós, além das bacias, que é uma solução mais concreta, uma solução mais definitiva, mas depende de valores do município, depende de valores maiores, talvez demore um pouco mais, mas se cada um fizer uma parte, cada um fizer um pouquinho disso, isso vai melhorar. A gente vê muitas vezes obras que estão sendo feitas em cima do canal taponado. Como é que isso aí, no futuramente, vai poder alargar esse rio? Então isso é complicado. Então nós temos que realmente buscar uma solução em conjunto. Eu acho com os sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, construir uma solução que já comece amanhã a ser executada. Porque a gente viu aqui esse estudo que a doutora fez, já faz quantos anos? 3 anos, né? Eu acho que nós temos que partir hoje, assim, qual é a próxima reunião e o que nós vamos já fazer amanhã. Aqui está o Abrão, lá na Prefeitura, o Joacir, que pode ir lá, ele sabe de algumas soluções pequenas, mas já são soluções que vão caminhando para uma solução maior, para nós realmente conseguir atingir um objetivo. Era isso, esse é o nosso pensamento. Nós passamos agora para as perguntas. Tem um microfone, está lá com o Anderson lá. Se as pessoas querem fazer as perguntas, a partir desse momento, as perguntas, faz a pergunta e responde a pessoa aqui que foi indicada. Comerciantes que moram aqui no centro de Criciúma, meu nome é Edson, tá? Eu trabalho na João Zanetti, uma das áreas mais afetadas ali, e eu também sou arquiteto, tá? E pela minha vivência que eu tenho ali na área já desde criança, a vazão do Rio Criciúma, onde hoje é o shopping de La Justina, era de uma lâmina de 5 a 10 centímetros de água há cerca de 30 anos atrás. Hoje, isso com um tempo bom. Hoje, olhando pela janela no fundo da minha loja, eu observo que a lâmina está em torno de 40, 50 centímetros, né? Mantendo a mesma largura. A seção de água, quando nos picos de enchente e de cheia, ela não atinge a borda da canalização hoje implantada ao lado da Casa Ouro, junto até o shopping, ficando uma lâmina livre de 1 metro. Esse represamento que está ocorrendo no centro, em parte, não é somente pela dimensão da canalização hoje existente. As pontes antigas em forma de arco são um dos fatores que faz com que o represamento aconteça. Tá? A engenheira falou ali na questão da intensidade pluviométrica colocada no processo de cálculo hidráulico. Eu questionei quando ela falou ali sobre a consideração da vazão das águas
utilizadas pelas edificações, tá? Porque isso contribui também para o aumento, mesmo nas cheias, tá? No volume de água circular. Tá? Então, assim, se ela considerou somente os 10 anos, o índice nos 10 anos, para cálculo daquela vazão, ficou de fora o consumo predial futuro e o já existente no dimensionamento dessa tubulação. Nós temos, por exemplo, assim, ó, antigamente as fossas eram um elemento de composição das casas e o sumidouro. Hoje nós temos fossa, nós temos filtro anaeróbico. A água passa por um, passa pelo outro e vai pela rede pluvial. Motivo que ele falou do cheiro nas bocas de lobo. Tá? São os resíduos da fossa que vão para lá. Esses mesmos resíduos represados no centro da cidade gera problemas de saúde. Vem rato para fora, tá? Vem material fecal. E essas pessoas, quando estão com água, como tiveram atrás do Shopping de La Justina, com água até o peito, tá? E sem vazão, porque ali é uma baixada, depois sobe novamente em direção ao Lapagés, próximo ao Vitório Vêneto ali, e aquela água não tem escoamento. Tá? Tem uma única boca de lobo atrás do shopping, tá? Para absorver tudo isso aí. Então, assim, ó, a gente tem que considerar o mau dimensionamento para a população atual das canalizações pluviais nas ruas, tá? As bocas de lobo que eventualmente estão entupidas, tá? A intensidade pluviométrica junto com esse consumo predial, tá? E que vai tudo para o Rio Criciúma. Tá? Como ele mesmo foi falado aqui ainda há pouco. Eu trabalhei em Araranguá, na prefeitura, e o maior prejudicado é Araranguá. Pode não estar chovendo em Araranguá, mas choveu no Costão, estoura tudo em Araranguá. Tá? Então, assim, como ele coloca que você tem que pensar da bacia no conjunto, a gente tem que pensar tudo. Não só a bacia, mas o consumo e o aumento populacional, porque toda a água que vem lá de Siderópolis, do reservatório da Casan, que vem para cá, essa água vai para o Rio Criciúma de volta. Tá? Qual é o volume que vem de lá dessa água? Que é consumido? Qual é a previsão futura de consumo daquela água? Que vai ser colocada também nessa tubulação, tá? Nessa canalização, nessa represa. Tá? Nós temos que pensar em tudo isso. Não é só ali. Soluções a gente tem de imediatistas. Um dreno da 6 de janeiro, pela João Pessoa, tá? Indo até Araranguá. Tubulação pela avenida para evitar o escoamento de água pluvial da bacia da encosta ali da igreja de São Cristóvão, que vem para a avenida, emposta na pracinha do Triângulo, ali perto do Banco Real, inunda a 6 de janeiro, tá? E continua alagando as outras. Então, tem que ir. Eu vou esclarecer para o senhor Edson. Você tem toda a razão, né, de dizer que o estrangulamento, às vezes, não é local, pode ser mais para baixo. Outro dia eu voltava de Florianópolis, para todo mundo entender, e tem um trecho bem bom, duplicado ali por Garopaba, mas quando a gente chega em Laguna, tranca tudo. Fica todos os carros querendo, vem 3 pistas para passar em uma. E é mais ou menos o que o senhor falava. Não adianta a capacidade de drenagem ser uma e depois estrangular. Concordo plenamente. Quanto ao modelo hidrológico, eu não pude explicar bem, mas já que o senhor é técnico, então vai me entender agora. O módulo bacia, ou seja, a transformação da chuva em vazão naquele hidrograma, leva em conta a intensidade. Então, 10 anos quando ele entra no módulo rio, a propagação dessa chuva dentro do rio, dentro do canal, ele leva em consideração a vazão que está no canal também. Então, tem 2 módulos o modelo hidrológico. O módulo chuva-vazão, que a gente chama, e o módulo vazão-vazão. Então, claro que quando ele entra no rio, ele tem o aporte do rio. Então, ele tem 2 módulos, o modelo. O módulo chuva-vazão e o módulo vazão-vazão. Isso está tudo específico dentro da módulo rio, módulo bacia. Tem 2 módulos, eu não passei essas lâminas que eu achei muito técnico, mas como o senhor é técnico, então eu vou esclarecer. Não, e também que quando a gente fez o estudo de campo, nós consideramos uma coisa que a gente constatou exatamente o senhor falou, que todas as pontes que
que haviam sobre o Rio Criciúma, eles estavam subdimensionadas para uma chuva de 10 anos. Né? Elas, por exemplo, precisavam de 12, ou no mínimo 12 metros, e tinham 9, no máximo 11. Né? Isso nós constatamos. E algumas pontes tinham uma canalização, uma tubulação de água por baixo, que diminuía ainda a seção livre lá também. Isso nós consideramos e está no relatório que a gente apresentou, que fez aí. Tem. Só para complementar, o presidente, todo dia o Rio do Criciúma enche. Ele tem um horário das 8 às 10 que o rio cresce 20%, 30%. E todo dia, fim de noite, ele cresce, devido ao uso e o consumo da água das famílias. Então, vocês podem fazer, quem quiser pode contrastar. Pode amanhã de manhã, 8, 9 horas, que o rio cresce. Ele chega ao horário e depois ele baixa de novo. Então, 2 vezes por dia ele chega no pico, que é à noite, depois que o pessoal chega em casa, toma um banho, usa o chuveiro, usa o banheiro, e de manhã, quando o pessoal sai para trabalhar. Continua as perguntas, público. Boa noite. Maurício Carneiro, eu sou arquiteto. Estou aqui representando o Instituto de Arquitetos do Brasil e a Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, a CEA. Eu queria fazer uma pergunta na questão da taxa de retorno que foi utilizada de 10 anos. Quanto, eu não sei se foi citado, quanto que dá isso em índice pluviométrico? Ou seja, a gente tem a quantidade em milímetros por hora, por exemplo, qual seria esse máximo? Em volta de 35 milímetros por hora. 35, tá. Eu fazia minhas contas em torno de 30, que foi também uma das piores enchentes que aconteceu na cidade de Joinville. Chegou ao índice de 30 milímetros por hora. E aqui na região também. Eu queria só comentar, principalmente a respeito dos cálculos das bacias, que eu achei até relativamente pequeno. Primeiro, eu interrompi aquela hora, até peço desculpas, porque eu acho que um dos dados mais importantes que a gente tinha nessa apresentação é justamente quanto é que está sobrando de água em cada bacia. E quando foi citado 35 mil, eu achei muito pouco. Né? E depois veio em torno de 200 mil ali, que é a maior que tem, que eu ainda acho que é razoavelmente pouco, que dá para se resolver a curto prazo. E considerando todas as colocações que foram citadas aqui, principalmente do Joacir, eu acho que é importante esse pensamento regional também, né, de ter atenção para toda a bacia, desde o Rio Arananguá para cima, mas ainda acho que nós temos a oportunidade de começar a tratar a nossa água, como a gente trata o nosso esgoto, e nós temos que tratar o nosso lixo, né, nós temos que recolher tudo isso, nós temos que recolher a água de chuva também, que a gente está impermeabilizando. Eu acho que essa lógica está correta. Nós defendemos isso já desde a implantação da revisão do Plano Diretor de 1999. Infelizmente, na época, algumas forças contrárias impediram que essa lei entrasse em vigor. Depois tentamos novamente em 2002 e agora em 2004 eu acho que, a partir do trabalho e a chegada desse trabalho com força e com respaldo na Câmara de Vereadores para essa revisão de 2008 ou 2009 do Plano Diretor, parece que isso vai sair do papel. Eu acho que é fundamental as bacias do tamanho que for. Se cada residência puder segurar sua água durante 1 hora, o cálculo do seu telhado já está fazendo um grande benefício para a cidade, como é obrigado ela a tratar o seu esgoto, a recolher o seu lixo. Na questão do rio, eu queria só colocar, para finalizar, que é fundamental, então, que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores tenha uma legislação própria, quer dizer, que faça uma legislação para fazer para regulamentar essa forma de controle e de retenção das águas, como já existe em várias cidades, como foi colocado. Curitiba aprovou em 2007, Porto Alegre tem. Eu acho que nós temos que nos adiantar, porque o nosso problema ainda é pequeno perto dessas grandes cidades. Eu acho que a gente tem que começar logo a fazer o nosso, antes que a gente chegue a catástrofes como nós vemos todo dia na televisão em grandes cidades do país. E o que me preocupa também na revisão do plano, né, dessa implantação e de renovação urbana, que até o Fontana colocou na questão da degradação do centro da cidade, é essa parceria e esse pacto que tem que haver, inclusive, com a justiça, porque hoje a gente não pode projetar nada, não pode construir nada. Se nós temos uma casa, uma construção ou uma loja em cima do rio e a gente resolver reformar, a lei não me deixa fazer, eu tenho que afastar. Quer dizer, o código que rege os centros urbanos é o Código Florestal,
que manda afastar 15, 30 metros, 50 metros, né? E eu acho que isso tem que ter particularidades da cidade. Nós temos que, por trecho, rever isso e fazer acordos com o Ministério Público, com a Justiça, com os órgãos ambientais, para que se possa fazer essa renovação urbana, e a renovação urbana vá, aos poucos, dando a solução de alargamento de rio, alargamento da caixa, né? E é isso que eu acho que nós estamos aqui colocando as nossas entidades à disposição para colaborar. Obrigado. A palavra continua aberta ao público. Mais alguma pergunta? Ninguém se manifestando. A palavra com os vereadores. Primeiro o Douglas, vereador Douglas. Não, você foi o primeiro a escrever. Depois você, a Romana. Ficou melhor, né? Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, aos colegas da Prefeitura, do CPRM, né, o Krebs, a Andréia, o Fontana, que se descom aqui, eu sei que o Fontana, os dois, né? Lá o Ausch, está lá o nosso líder empresarial lá, então. E aos colegas vereadores e a todos presentes, boa noite. Eu, observando, pensando aqui, refletindo sobre as várias informações que a Andréia nos trouxe, observando também a tua intervenção, Maurício, a conclusão que eu chego não é tão difícil quanto parece. Não é impossível, pelo menos, né? Assim, não precisa construir uma cidade nova. Não é esse o tamanho do problema que nós temos que enfrentar, né, Krebs? Uma bacia de retenção de 800 metros, dois lotes. Né? Não chega a ser o fim do mundo. Não chega a ser o fim do mundo. A minha pergunta é que, não sei quem vai responder, tem um problema sistêmico, claro, um problema da bacia, que vem lá de Araranguá. Até pela imprensa, estive há poucos dias atrás com o prefeito de Araranguá, o que ele mais fala é daquela barragem lá do rio Araranguá, ele só fala disso. Está na iminência de resolver com recursos federais, está dependendo, a solução depende dele topar, acertar um empréstimo que ele pretendia receber tudo a fundo perdido. Né? Talvez ele tivesse as razões dele, mas não vamos nós aqui discutir isso. Mas não é possível solucionar uma situação dessa imaginando que um dia nós venhamos a ter, porque nós não conseguimos resolver questões menores, esperando soluções que envolvam diversos municípios, né, porque isso teria que ter uma ação forte do governo do Estado e do governo federal. Tem problema, inclusive, legal da nossa competência. E também tem um problema prático. Um problema, na verdade, muito mais prático. Nós não vamos conseguir fazer uma grande planta de solução do problema da bacia, que eu concordo com o Jacir, que deve ser esse o caminhamento, evidente. Todos aqui devem concordar, suponho. Mas a minha intervenção já na outra reunião foi nesse sentido, e vou repetir aqui. Né? E acho que não vi ninguém discordar. É que caberia, Abrão, soluções pontuais para que a gente fosse construir uma alternativa, a solução do ponto de vista de uma perspectiva. Ter a visão, ter o horizonte, a perspectiva de que o problema se resolve enquanto bacia. Agora, ir construindo essa solução, aos poucos. Isso é uma solução que vai demandar um certo tempo. Nós não vamos conseguir, imagina, ter o recurso todo nas mãos, num só projeto, de uma só vez, para resolver todos os problemas da bacia, lá do Rio Araranguá, passando... Isso é sonhar, né, com a realidade que nós vivemos, diante da realidade que nós vivemos. Agora, dentro de Criciúma, estão subdivididos em 17 pontos, 17 obras, 17 intervenções. Isso do ponto de vista, acredito, mais do poder público. Existe um conjunto imenso de ações que poderiam ser desenvolvidas pelas pessoas, pela iniciativa privada, pelos proprietários de imóveis. Não é mesmo?
Até uma simples medida, nós já conversamos, exigir na liberação das construções daqui para frente, cisternas, caixas de contenção. Há uma série de medidas que podem ser iniciadas. Essa ideia, quem aqui ali do lado da loja de Luca, quando a HM estava em Criciúma, ela largou o rio Criciúma, tem, se eu não me engano, 8 metros, uns 3 metros para cada lado. Está ali um exemplo do que seria uma solução. Talvez o fato de ter sido fechada, ter fechado o rio, não. Isso talvez, porque isso parece que hoje em dia é até impossível do ponto de vista legal. E evidentemente tem que levar em consideração o cheiro, né? Que agora nós vamos ter a obra do esgoto que está em andamento. Então isso é uma pressão que vai se desfazer. Não vai poder, e talvez até com o tempo, há que se pensar em liberar esse rio, né? Tirar essas verdadeiras tampas que se colocou sobre o rio, né? Mas eu acho que a reunião, presidente, concluindo, tem vários colegas que certamente vão querer falar, eu vou ter que cortar aqui, é que mesmo dentro de uma visão sistêmica, é possível nós darmos início a um conjunto de ações. Essa é a questão, para mim, hoje aqui na reunião. E que nós teremos que sair daqui, para não ser uma reunião a mais, um pouquinho mais de consequência. Ou pensando já no encaminhamento, vou na linha do Fontana. Aí o Maurício falou muito bem. Sem a participação do Ministério Público, para que a gente pudesse negociar, pactuar certas questões, nós ficaríamos travados. Essa é a questão central. Eu acho que nós travamos. Em muitas questões, né? Esse Código Ambiental de Santa Catarina, por exemplo, é uma polêmica só, né? Esse problema de 5 metros. Não é possível tratar... Eu sou advogado. Como é que nós vamos tratar na legislação, o centro da cidade de Criciúma com a mesma legislação que se trata no terreno rural? O que é que tem de igual nisso? Na prática, se faz uma legislação, hoje é 30 metros, né, a lei federal, que se impede a construção 30 metros cada lado do rio, então 30 metros, 15 cada lado, que eu acho que na área rural deve ser perfeito, mas no centro de uma cidade, eu sinceramente acho inviável. E isso quer dizer que eu sou um dos vereadores, entre todos os 12 aqui, que me preocupa em resolver essa demanda ambiental, essa questão de cheias, todo mundo aqui com esse interesse. Mas tem que pensar do ponto de vista da viabilização, inclusive econômica da cidade. Porque se nós tirarmos totalmente a viabilidade, simplesmente não anda, não resolve. E eu quero dizer que eu sou um vereador socialista. Mas eu sei que mundo eu vivo. Né? Não estou falando do mundo para daqui a 200 anos. As pessoas têm interesses justos. Têm propriedades que foram compradas, que foram adquiridas, que foram herdadas. Tem empresas que precisam tocar suas obras. Então nós temos que encontrar soluções, Toninho. E o Ministério Público é parte essencial, tem que estar presente aqui nessa rodada, para que ele observe a viabilidade. Em Mato Grosso, só para quem assistiu à entrevista do MINC, quero terminar com isso, do ministro do Meio Ambiente, esse final de semana, ao contrário de que muita gente acha que ele é sectário, que ele não aceita negócio, ao contrário. Quem assistiu ele no Globo Rural viu que ele chamou o governo de Santa Catarina para uma pactuação que já foi feita no Mato Grosso, com a presença de todas as autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Então o caminho existe. O caminho existe para pactuar uma solução para as questões que estão assim, engessadas pela legislação, eu diria, inadequada, sei lá seu termo. Então, eu acho que é isso, presidente. Nós ainda hoje acho que teríamos que caminhar para o passo seguinte, aqui nessa reunião. O passo seguinte, para iniciar, quem sabe, Abrão, orçar parte dessas obras propostas, o que envolve o poder público, liberar a iniciativa privada, chamar o Ministério Público, pensar nessas contenções ao redor do rio, tem tantas coisas que podem ser feitas. E a minha pergunta é se medidas pontuais, na perspectiva sistêmica, é uma boa alternativa. Vereador, existem 2 tipos de inundação. Uma devida à urbanização, que é essa que Criciúma sofre. Ou seja, uma chuva intensa causa problemas isolados, problemas de inundação devido à urbanização.
E existe um outro tipo de inundação, que é as inundações ribeirinhas, dos grandes rios, aquelas que enchem os rios com um grande volume de chuva de muito tempo, cheia da Amazônia, cheia do Araranguá, que é uma chuva mais contínua. É uma enchente, realmente. Então, são dois tipos. O pior dos mundos é quando, aconteceu agora que o Joacir falou, é quando um está cheio e acontece mais uma pancada de chuva. Esse é o pior dos mundos. E daí vem trancando tudo. Mas são duas ações, eu quero desengessar aqui, porque Criciúma sofre um problema de inundações do tipo de drenagem urbana, do tipo de impermeabilização de solo. Então, o pior dos mundos, eu já falei que é a combinação das duas, mas uma independe da outra. Então, as soluções do Araranguá são as soluções da bacia do Araranguá. E as soluções da bacia do Rio Criciúma são as soluções, vamos dizer assim, de drenagem, de microdrenagem, né? E lá é macrodrenagem, para você ter diferenciar. Claro que as obras que vão, né, envolvem também grandes obras. Uma barragem para conter as cheias no Rio Araranguá é uma grande obra, que vai precisar de um estudo de impacto ambiental, que vai ter outros problemas, vão ocorrer outros problemas também que vão, né, que tem que fazer uns prós e contras, e são grandes obras de drenagem. O que a gente está falando aqui são pequenas obras de drenagem, de microdrenagem. Então, só para separar as coisas aqui. Só para contribuir também com a colocação do vereador Douglas, dizer que nós, como gestores do poder público, nós estamos atentos, né, com relação a projetos, tudo que temos na secretaria, estamos analisando. Eu não sou nenhum expert no assunto, mas creio que lido com pessoas muito experientes. Exemplo, o engenheiro Joacir, que eu tive vamos dizer assim, a capacidade de ver o potencial dele, até porque eu já conhecia ele, e tirá-lo de trás de uma mesa analisando o projeto, né? Não sei quanto tempo ele estava lá, e trazer para a prática mesmo, para o dia a dia do nosso problema. Então a gente tem essa preocupação de ver e agir. E dizer também que a questão da limpeza é uma questão pontual que a gente vai continuar agindo. Com relação ao plano diretor, nós temos hoje, né, Fontana, a questão da taxa de infiltração, né, que as obras devem ser liberadas com 20% de taxa de infiltração. Eu acho que é um avanço. O plano diretor está em discussão, pode ser reanalisado esse tipo de índice também, mas o poder público está atento e tentando dar a contribuição. Contribuindo também, existem ações que a gente não precisa esperar. Eu acho que uma das ações poderia se identificar todas essas áreas passíveis de serem utilizadas para bacias de contenção, retenção, ou o nome que seja dado, identificar, quantificar e reservar. Porque a pressão imobiliária hoje é até por banhado. A pressão imobiliária, o centro... E a bacia do Rio Criciúma é muito pequena, né? E ela está sendo dizimada, né? Está sendo ocupada mesmo. Outras ações também poderiam ser feitas, seria retirada de pessoas que moram hoje na beira do rio. Que qualidade de vida tem essas pessoas? O próprio promotor, em outras ocasiões, no dia que nós fizemos uma visita, tinha uma criança brincando dentro do rio e morava na margem. Então, assim, algumas ações não precisa a gente pensar em termos de resolver o problema do Rio Araranguá, o problema do Rio Sangão, do Mãe Luzia. Existem algumas ações que a gente pode tomar, de começar a retirar pessoas de margem de rio, fixar a margem de rio. Por que fixar? Porque a prática comum nossa, o que é? É ir lá de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, pegar uma máquina, entrar dentro do rio, onde é possível, onde não é possível não se faz mais, e arrasar com tudo, tirar tudo aquilo ali, levar para fora e levar para outro lugar, e daqui a pouco a braquiária vem, que é um capim de crescimento muito rápido, começa a crescer, começa a reter sólidos, porque o que mais tem no Rio Criciúma é sólido, é pouco líquido, e daqui a 2 anos tem que fazer de novo, 2, 3 anos, então se fixar essas margens, se começar
a pensar, eu vou fixar, eu não vou mais precisar entrar com máquina. Quanto nós estamos economizando? Na verdade, as ações nossas hoje são muito burras, né? A gente gasta, como eu já frisei, 20 mil reais para uma casa, para conter uma casa de uma pessoa que mora na margem do rio, porque está caindo, enquanto que com 15 mil reais tu compraria outro terreno e tiraria essa pessoa para outro lugar. Resolveria o problema social dessa pessoa estar ali na margem do rio e resolveria o problema ambiental e de ocupação da bacia. Mas, e como é que se implementa essas ações? Eu acho que parte dessas ações poderiam partir de propostas da Câmara de Vereadores e de uma parceria, né, de toda a comunidade com Câmara de Vereadores, Prefeitura, organizações constituídas, né, e técnicos também. E uma infinidade de ações, né, que desde a gente não permitir mesmo, porque a gente costuma virar a cara, né? Quando vê uma pessoa jogar o saco de lixo dentro do rio, a gente não denuncia, não faz nada. Tem gente que joga sofá, geladeira, fogão, e ninguém diz nada. Quem é que denuncia? Eu nunca vejo ninguém denunciar nada. Quando denuncia, diz assim, pelo amor de Deus, não diga o meu nome. Mas, olha, eu acho que tem que dizer, não. O senhor está de parabéns, denunciou. Porque são ações que buscam preservar. E eu acho que devem ser propostas, né? Devem ser propostas e implementadas. Obrigado. Só para colaborar, tem empresa no ramo da construção civil que se propõe a dobrar o tamanho do rio, desde que consiga construir do lado do rio, né? Ou afastando uma parte, né? Mas hoje tem que deixar 15 metros. Aí não alarga, não constrói e fica o problema. Existem estudos também que poderiam ser pagos por essas empresas, porque não é só a ação de alargar. De repente tu alarga, mas numa região em que vai demorar 50, 100 anos para ser trabalhada, mas de repente uma empresa dessa possa financiar um reestudo, um estudo de uma possível solução, que às vezes é caro, que o município não tem condições de pagar. Uma empresa dessa pode, como um termo de ajuste, bancar esse estudo. Porque também ela vai estar contribuindo, não fisicamente, mas contribuindo com um estudo que às vezes tem um impacto muito maior. Hoje nós temos um estudo feito que, se for implementado no centro da cidade, vocês imaginam abrir a Coronel Pedro Benedetti e remover uma tubulação que já existe lá dentro, abrir a Praça Nereu Ramos, abrir a Rua Henrique Lage, até lá na antiga Crível. Quantos anos? A que custo? E de repente existem outros estudos que a gente possa ver que não precisa de estudo. Esse é um estudo, graças a Deus nós temos pelo menos um. Mas existem outros que possam ser feitos, que de repente não precisa abrir isso tudo, se abre só metade ou se abre só um trecho. Esse foi um, mas existem vários que podem ser feitos. A palavra... Dá licença. Eu só queria voltar à manifestação, a minha, em função do comentário do Joacir, sobre esse estudo que possa ser feito de reservar áreas em função da pressão da especulação imobiliária. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje, em função de áreas públicas, que estão cada vez mais reduzidas. Nós não teríamos hoje, eu acho, a quantidade de metros quadrados suficientes em área pública disponível para fazer esse tipo de contenção, a não ser que fosse embaixo das próprias vias públicas, o que demanda sempre recurso público, financiamento e tal. Então, a questão da pressão da especulação imobiliária, eu não vejo ela como um vilão da história. Até colocando o que o Fontana colocou, que tem empresários que se dispõem a colaborar. É claro que tem que haver uma contrapartida. Eu acho que uma grande chance de fazer a parceria público-privada é justamente isso. Se nós não temos condições de abrir uma Pedro Benedetti e tirar o que está lá, de abrir a Praça Nereu e tirar o que está lá, que é o que está público, já investiu dinheiro e tem que investir de novo. Mas nós podemos fazer esse ganho através de terrenos privados que vão ser bem mapeados por um estudo definitivo, e dentro desses terrenos, ou ao lado desses terrenos, ou como compensação do próprio TAC, né, de implantação desses empreendimentos, conseguir, né, recursos mais rapidamente em benefício para a cidade para se resolver o problema. Então, eu acho que
a iniciativa privada ela pode ter um grande papel, né, na solução dos nossos problemas e muito mais rapidamente do que a demanda de recursos para resolver tudo isso aí que nós teríamos que ter de recursos de financiamento, seja do Estado, do governo federal ou municipal, que a gente sabe como é que está, né, as condições. Eu acho que nós não podemos fechar as portas totalmente para a iniciativa privada, eu acho que pelo contrário. Eu vejo como uma grande possibilidade de parceria a iniciativa privada dar sua resposta, dar sua contribuição, seja para projetos e para implantação executiva desses sistemas de contenção de cheias na cidade. Obrigado. Só para começar a trabalhar com um valor, eu e o engenheiro Pedro Arnes, nós fizemos um cálculo, um dia, conversando assim, informalmente, fizemos um cálculo, que num pior trecho no centro da cidade hoje giraria em torno de R$20 mil ao metro de uma canalização, englobando todos os aspectos, da remoção de pavimento, remoção de tubulação de água, próprio esgoto, se um dia, porque o esgoto está sendo feito no meio da rua. Vamos imaginar o seguinte, Rua Coronel Pedro Benedetti, ao lado, e daqui a pouco se resolve fazer uma outra canalização, tem que retirar o esgoto, tem que retirar a tubulação do canal que já existe lá, petit pavé, tubulação d'água. Então giraria em torno de R$20 mil ao metro de avanço de canalização. Com a palavra a vereadora Robané. Boa noite, senhores. Eu vou pegar emprestado os teus cumprimentos, vereador, porque para não precisar cumprimentá-los todos novamente. E para poder ser breve aqui nos meus comentários. Eu acho que a gente já atingiu um objetivo que foi de ter um entendimento melhor da situação baseado em dados e números. Mas, mais uma vez, acho que essa é a preocupação de todos. O vereador Douglas colocou bem aqui que a nossa preocupação é que esse fórum, esse primeiro fórum, talvez, de fato, não tenha encaminhamentos práticos. Eu acho que o Maurício foi muito feliz ao colocar aqui uma possibilidade de ação, talvez mais rápida do que a ação do poder público nesse momento, que seria através de parcerias, né, Maurício, de compensações da iniciativa privada, não é, Fontana, que pudesse, então, intervir de forma a pontualmente já começar a tratar do problema. Mas aí a gente volta a um ponto que o Joacir falou, que na verdade, ter estudos, né, Joacir, que mostrem essas alternativas, além do que vocês já apresentaram aqui, então, de paliativos que possam ser feitos de forma mais rápida, antes de a gente voltar a enfrentar esse problema e ver a cidade inviabilizada. Mas eu tinha outros questionamentos, alguns foram respondidos aqui, e tem uma questão ainda que eu gostaria que fosse endereçada. A gente está falando bastante sobre os pontos de entroncamento do Rio Criciúma, falta de vazão, etc., os problemas que isso tem causado no centro da cidade, mas também há outros pontos de preocupação. O Joacir falou aqui, no início do nosso fórum, mas a gente precisa também ter algum plano de ação para áreas que não são diretamente ligadas ao Rio Criciúma ou que estejam fora aqui da área urbana, pelo menos da área central. Vou citar só um exemplo ali, região do Monte Castelo. O Abraão passou por lá várias vezes nessas últimas inundações, além do rio, que teve que subiu, né, e contribuiu para inundar. Eles também recebem água ali, aquele loteamento novo, eles recebem água ali que escoa de área verde ali para trás. Então, são pontos, né, que inviabilizam loteamentos ou até bairros e que precisam ser endereçados pontualmente também, porque nessas ocasiões, nesses momentos, são pontos da cidade que ficam inviabilizados. Eu visitei uma rua lá e um jovem casal que estava residindo naquele local ali do Monte Castelo há 8 meses, era a quinta inundação que eles estavam passando. A casa deles, de madeira, ela era elevada, acho que pouco menos de 1 metro, e por 5 vezes a água já tinha batido a porta. Então,
são situações que precisam também ser tratadas, endereçadas fora aqui do nosso perímetro urbano, fora aqui do centro, no caso. Então, esse seria um ponto. O outro seria a respeito de custos, né, dessas obras. Também tivemos alguma noção aqui, mas eu acho que até para a gente poder começar a vislumbrar soluções locais, né, e quem sabe escalonadas, e quem sabe em forma de parceria, seria interessante a gente ter uma dimensão desses valores, secretário. Se vocês pudessem, né, pensar nisso, baseado nas soluções e nas ideias já apontadas, até que quando a iniciativa privada pudesse, quem sabe, sentar junto com o Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse entender que talvez pelas vias normais e pelo poder público hoje, as soluções seriam inviáveis e, portanto, dariam um novo valor, né, à parceria da iniciativa privada. Então, eu acho que colocar valores, né, as alternativas apontadas, pelo menos até agora, eu acho que já nos ajudaria a encaminhar a solução. Quanto às leis que podem ser feitas, né, e também acrescidas ao plano diretor que vai passar por essa casa, eu acho que isso nos cabe e eu não vejo problema nenhum, não é, vereador Lauro? Eu não vejo problema nenhum em nos reunirmos e já começarmos a trabalhar todas as questões relativas ao plano diretor que impactem a drenagem pluvial. Eu acho que a gente já podia se antecipar, ver como é que está hoje e começar a preparar alguma coisa, inclusive junto aos técnicos da Prefeitura Municipal. Já era um ponto que a gente podia antecipar o debate. E, por último, eu gostaria, se possível, que vocês nos falassem, Abraão ou Joacir, sobre esse projeto, né, que a gente tem ouvido falar, que já foi aprovado, que está bem encaminhado em Brasília, numa monta aí de perto de 20 milhões, e que também trataria da questão de drenagem pluvial, eu acredito. Eu ainda não entendi direito do que se trata o projeto, se de fato ele já foi aprovado, e que soluções ele traria. Então, essa seria a minha última colocação. Muito obrigada, presidente. A palavra, vereador Vampiro. Luiz Fernando Cardoso. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o mesmo cumprimento a todos da mesa. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite ao público presente. E não há dúvida nenhuma que nós tínhamos já noção que o problema era crônico. Isso, nós vivenciamos isso como cristiumenses. A partir desse momento que não veio até aqui, não pegou essa explicação que na realidade dá uma amplitude do problema que nós temos na cidade de Criciúma, a dimensão, né? Mas eu entendo que tem algumas situações pontuais que a gente precisa transpor para que nós conseguimos avançar. Eu acho que o primeiro ponto negativo dessa reunião é a ausência do Ministério Público. Eu acho que o Maurício fala muito bem, eu acho que a alternativa hoje viável para qualquer administrador público é efetivamente a parceria público-privada. Só que a parceria público-privada na questão ambiental, sem o Ministério Público não existe. Ela é zero. Ela não existe até porque, na realidade, o Ministério Público que cuida do meio ambiente, ele tem que estar presente, porque é ele que vai formatar o TAC e ele que vai dar a legalidade desses atos. Então, a gente, na realidade, vê de uma forma muito triste a ausência do Ministério Público nessa casa. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque o plano diretor ele é autônomo, mas não há dúvida nenhuma que a máquina pública é que dá o oxigênio para ele prosperar. Eu gostaria de saber do secretário se tem, na verdade, algum andamento a que pé está, se tem algum delegado aqui, porque foram convidados, se há alguém que pode, na realidade, porque nós estamos sempre na vereadora Romana, sempre quando nós vamos discutir, o presidente da Criciúma Trânsito aqui, acessibilidade, barramos na legislação do plano diretor que estamos esperando ansiosos. Drenagem pluvial, barramos no plano diretor. Enfim, nós estamos, às vezes, até acachatados, que não conseguimos prosperar em virtude do plano diretor. Então, nós gostaríamos de pedir, Abraão, acho que é uma medida concreta, que, na verdade, a administração municipal colocasse um gás no plano, não apressar, mas ele já está há muito tempo, eu não sei que fase está, ou se não, presidente, nós chamarmos aqui os delegados para fazer a explicação de que quando vim, porque não adianta também nós começarmos a trabalhar e não temos nada em concreto. Eu acho isso, na verdade, temerário até nesse sentido. E eu gostaria de saber também, foi um projeto técnico que foi feito, um estudo técnico, e foi detectado, pelo que eu entendi, 17 microbacias, um paliativo.
Tem projeto executivo e orçamento disso ou não existe? Não existe. Nada disso foi entregue à municipalidade. Perfeito. Então eu gostaria de dizer, presidente, que essa casa, eu acho que nós como legisladores damos um passo importante, na verdade, só que nós temos que concluir, eu acho que chamar a mesa numa reunião um pouco mais fechada com o Ministério Público, vereador Douglas, no sentido de a gente tentar viabilizar, Maurício, alguma coisa nesse sentido. A vereadora Romana e eu estivemos, e o Poder Executivo, óbvio, na pessoa do Abrão, nós estivemos visitando o Rio do Sul, e nós estávamos passando na maior obra municipal do estado de Santa Catarina, a vereadora Romana e eu. E nós estávamos sobre o rio caminhando, e o prefeito ao nosso lado, e nós perguntamos, prefeito, e as construções aqui do lado do rio, como é que ficam? Vai fazer o maior parque da história? Aí o prefeito, não, isso eu já tenho um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Ou seja, o aval dele já está apaziguado. Ele já tem, na realidade, as medidas compensatórias ali. E eu acho que para nós revitalizarmos, Fontana, eu acho que isso é de suma importância. Tem uma obra na cidade de Criciúma que eu vou dizer para vocês. Antiga Mecril. Um grupo econômico comprou e, na verdade, ele foi pedir para a prefeitura, na administração passada, autorização para a revitalização do espaço. Foi negada em virtude que estava sobre o rio. Ora, tu pode deixar uma construção velha, que não tem recuo, não tem acessibilidade, não tem calçada, e tu não pode revitalizar porque está em cima do rio. O que vai fazer então? Vai deixar cair o cupim? Na verdade, foram até o Ministério Público, e o Ministério Público, com sensibilidade, automaticamente autorizou a revitalização, e quem pode passar ali, pode ver que aquilo vai ser um grande marco. Tem arborização, tem tudo ali. Então eu acho que a gente não pode nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Nós temos que ter essa sensibilidade. Então eu acho que o presidente pode encaminhar essa reunião de um teor um pouco menor. Eu acho que a gente prosperar, porque nós estamos na área mais propícia para isso. É onde não tem enchente. É onde todo mundo para de falar e é onde nós temos que discutir e trabalhar. Eu acho que esse é o momento. Obrigado. Mais alguém inscrito? A palavra continua livre. Ninguém mais se manifestando. Nós vamos para o encaminhamento. E nesse encaminhamento, acho que todos eles têm oportunidade de contribuir da melhor maneira possível. Eu, atentamente acompanhando, né? E também deu para perceber, senhores vereadores, que o problema não é só de Criciúma, né? Nós temos que resolver o problema para nós ter, inicialmente, alguma coisa inicial aqui, nós temos que discutir com outros municípios juntos. Essa discussão, eu acho que não só Criciúma. Eu acho que esse encaminhamento, nós deveríamos convocar os demais municípios vizinhos. Porque não adianta nós só resolver o nosso problema aqui e aquilo que o José acabou de falar. Chega ali em Forquilinha, tranca tudo. Vai escoar, vai acontecer tudo igual. Então, acho que vamos ter uma próxima reunião. Os vereadores, vou convidar os vereadores para fazer um convite pessoalmente com o Ministério Público. Vamos fazer o primeiro ponto, para ele ter que estar presente. Vamos olhar a agenda dele. Quando ele tiver uma disposição para vir nessa casa, nós vereadores vamos fazer um convite pessoalmente, qual é a agenda dele, que ele se disponha a vir nessa casa. Ele tem que estar presente. Esse é um dos pontos, ele tem que estar junto, porque tudo que nós vamos discutir aqui, assim a presença dele não vai se encaminhar nada. O que é que se pode apresentar para Criciúma, que se tem agora de concreto, ou que vamos construir, podendo bem próximo, para os técnicos que pode apresentar uma solução imediata agora, no primeiro momento, para Criciúma, nessa discussão com os municípios, aqui junto com o Ministério Público, porque essa foi primeiro fórum, foi um dos primeiros encontros. Vamos ter, eu acho que mais alguns, até que se defina, que a maioria se defina a ideia. Temos certeza que conclusivo não vai sair nada, mas tenho certeza que vai dar um grande passo, porque sai um encaminhamento aqui essa noite. E eu peço que os pares também ajudem a encaminhar. Eu tenho a ideia de trazer no próximo encontro esses municípios. Penso eu que... Mas também temos que já ter alguma coisa para Criciúma. Eu estava falando aqui com o engenheiro Antônio Crepes aqui. Eles têm uma parte aí que é um percentual de Criciúma, não é toda Criciúma. Então se pode... E quantos anos faz? Há 3 anos isso aí.
Então é uma coisa também que não é uma coisa muito rápida, ela é lenta esse processo para você encaminhar algum projeto até paliativo aí nesse momento. Então eu penso que o vereador Douglas, que no próximo encontro, não vai ter data aqui, porque nós vamos ter essa conversa com o promotor, que no próximo encontro, que é que se apresenta junto com o governo municipal, o que é que se apresenta para Criciúma, o que é que se pode já ter alguma coisa para Criciúma, eu tenho isso para diminuir a cheia até 20%, 30%, o que é que se pode já ter alguma coisa encaminhada para nós apresentar para o Executivo. E o que é que a Câmara pode contribuir ali com o Executivo para ajudar, junto com o Ministério Público. Dentro dessa linha, nós devemos encaminhar. O vereador Douglas pediu a palavra. O vereador Camisa. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, existe, né, ou teve início num estudo feito pelo IPAT, onde foi chamado todos os municípios da bacia do rio Sangão, que tiveram uma participação, cada qual município participou com um valor para que o IPAT fizesse esse estudo. E eu gostaria de saber do representante do Paço Municipal se tem e que pé que está esse estudo, que seria primeiro o estudo de levantamento sobre os trabalhos que deveriam ser feitos para desassorear o rio, e o segundo passo seria, sim, a execução dessas obras. Então, se tem essa informação, que pé que está esse estudo, se eu não me engano, ele já teria sido concluído, mas se não tem agora, que seja trazido já na próxima reunião, para que a gente possa também trabalhar em conjunto essa discussão do rio Sangão. Obrigado, senhor presidente. Bom, o estudo foi concluído, ele só não foi implementado em função também que houve a mudança, né, dos prefeitos, né, e que ele é um estudo executivo, não é inviável, ele não retifica, ele não mexe drasticamente na calha do rio, e o Ministério Público, através da Fátima, participou também. A Fátima teve uma coparticipação orientada pelo Ministério Público, então teve também uma orientação da Fátima de como proceder esse estudo, só que ele não foi licenciado, ele só foi quantificado e chegou-se a um valor que não me recordo agora, né? Esse estudo é feito pelo IPAT, ele foi entregue para o secretário da época, que hoje eu não sei onde é que está esse estudo, mas claro que o IPAT tem, né? Isso aí, ele foi pago e a qualquer momento ele pode ser resgatado. Então está dentro daquilo, nessa audiência com os prefeitos, os novos prefeitos, né? Com esse estudo que já tem o IPAT, é só para eles assumir aqui, os prefeitos assumir esse compromisso, né? A execução de estudos. Então é importante os prefeitos já ter o estudo, né? Vereadora Romana com a palavra. Obrigada, então. Só como houve já a sugestão de reunir os municípios e também a nossa preocupação de fazer encaminhamentos, eu gostaria aqui de deixar reflexão para que, de repente, nós pensássemos em 2 momentos. Um primeiro momento para esses encaminhamentos pontuais aqui de Criciúma, até porque a gente vai ter que tratar de algumas questões bem específicas e que dizem respeito, que nos interessam, que não interessariam a eles. Talvez fosse desinteressante. E, num segundo momento, então, ampliar o debate e tratar da questão de bacias. E também, a gente, por uma outra situação, a gente acabou fazendo um contato com o doutor Luciano, e ele disse que ele está na Unibave lecionando, acabei de saber agora pela minha assessoria, então pediu que num próximo encontro que a gente pudesse ver as datas que ele leciona e tal, para não chocar, porque a gente viu que é imprescindível a presença do Ministério Público. Então, só esse registro presente. Muito obrigada. Obrigada, vereador Douglas. Vereador Douglas. Senhor presidente, olha, só no sentido de contribuir na continuidade do raciocínio dos colegas.
Eu acho que essa ideia tua, Romana, de distinguir o que é macro, uma visão mais sistêmica, das questões mais pontuais, é o caminho. Né? Eu acho que é o caminho. Nesse sentido, senhor presidente, eu tenho uma coisa comigo assim. Sem o Ministério Público e sem o Executivo, nada anda. Nada anda. Tem jeito. Né? Então, o Abrão, claro, ele é secretário de obras, ele não é prefeito. Ele ajudou, colaborou, está sempre disposto, isso é legal, né? Tem um secretário de obras com esse espírito. Mas eu penso que é necessário, nós vereadores, irmos ao promotor, que é a segunda vez que nós convidamos ele, não veio, vamos lá, não tem problema, nós somos mais humildes. Vamos ao promotor, acho que o Joacir poderia acompanhar, evidentemente se o setor competente lhe autorizasse, né, ele é servidor público, já está autorizado. Então, nos acompanha, que é um técnico que conhece o assunto, discutir as questões que dizem respeito a Criciúma. Ele não pode discutir nada a respeito a Araranguá, né, a comarca onde ele atua. Né, mas tem pontos que nós podemos pensar junto com ele, as soluções, inclusive saber o que ele pensa, que a gente não sabe. Talvez ele nem tenha uma opinião formada, que é o mais provável. Né, sobre todos esses assuntos ele não vai ter, mas ele também já tem alguns estudos adiantados sobre esses temas. Ele já tem um inquérito civil aberto, está recolhendo documentos. Não sei se conhece, Krebs, esse trabalho de vocês. Já conhece? Participou de um debate nosso na rádio, depois ele me procurou, nós já conversamos. Beleza. Se mostrou muito acessível para um diálogo. Ótimo. Eu até coloquei para ele também, me assustava essa questão da legislação ambiental. Né? Certeza. Exigia um recurso, né? Então, uma situação já criada. Né? E, então, ele já está sensibilizado a isso. E eu acho que... Ele está sensibilizado para isso, Krebs, na tua opinião? Para começar a discutir caso a caso, sim. É uma boa já, né? Como os outros já passamos o pente no homem. Já começamos bem. Eu acho que esse é o caminho. E agora uma outra reunião a ser feita com o prefeito, na boa, tranquilo, né, para ver o que ele pensa, se ele pode colocar isso como uma das prioridades. Eu acho que tem um conjunto de legislação que tem que ser pensada, desde já, né, numa visão maior. Teve uma cidade aqui que foi citada como exemplo, São tem Paulo. Várias. Guarulhos, em São Paulo, talvez fosse o caso de a gente conhecer, né, um ou dois vereadores, alguém quem sabe o próprio Joacir, ou o secretário de obras. Né. Em Porto Alegre também, no caso das bacias de contenção, né, tem exemplos muito interessantes lá para se ver. Né. E acho que a gente poderia, Abrão, discutir com o prefeito, porque a boa vontade da Câmara em aprovar tudo que viesse bem pensado, né, ele oferecer isso ao prefeito, mas também a disposição de ter uma priorização dos recursos da cidade, né? Porque ele tem ações que vão demandar um certo numerário, certa despesa. E também pensar em Brasília, né, vereador Camisa? Pensar em Brasília, onde já tem um projeto de um valor significativo. Nós temos 2 deputados federais, temos 3 senadores, somos uma Câmara de Vereadores. Aí é que a nossa pauta e a nossa agenda comum pesa. Porque 12 vereadores entrando num gabinete de um deputado federal, de um senador e tal, de um ministro, muda um pouco de figura do que entrar sozinho, né? Acho que aí aquela ideia, senhor presidente, da pauta comum, aí é que ela pesa. Destravar projetos que estejam lá, pensar projetos em comum, a gente acompanhar, né? Senador Ideli, enfim, tanta gente, senadora com bastante peso, o deputado Bueira, Célio, são deputados da base do governo, importante dizer, de Criciúma. Eu acho que nós poderíamos, dessa reunião aqui, também tirar a ideia de articular Brasília. Né, movimentar nossas lideranças em Brasília, nossas autoridades. Nós somos políticos como eles. Aí somos a Câmara como um todo, não somos 1 ou 2 vereadores. Acho que esses são encaminhamentos concretos. Reunião com o Ministério Público, reunião com o prefeito, ver como é que estão os projetos em Brasília. Todos juntos, em conjunto? Todos. Eu acho que sabe o que deveria fazer? De repente, promotor marca lá a reunião dia tal, refaz o convite para todas as entidades que estiveram presentes. Vamos todos lá. Vamos no prefeito, sim. Tudo na boa, não é pressão, não. É conversar, dialogar, no sentido de construir uma alternativa, não de pressionar. Certo?
Vereadores, alguém quer mais sugerir? Fontana. Era importante levar no dia do promotor, não só a solução do pessoal, levar outras soluções inovadoras, diferentes, que possa contemplar o Rio Criciúma, soluções até menores, mas que já começa a construir uma solução. Acho que é importante isso. Questão de ordem, senhor presidente. Quem sabe, Fontana, pedir para ele uma reunião lá no fórum, nós vamos lá, as entidades, levar essas opiniões. Ele ouvia a opinião da sociedade civil organizada, dos vereadores, do Poder Executivo, nos ouvir, tranquilo. Ele vai concordar plenamente. Eu estive conversando com eles, ele citou a solução do Criciúma das bacias, né? É uma solução macro, importante. O grande problema que eu vejo é recurso para executar isso, né? Eu acho que tem soluções pequenas que já vão atenuando o problema. E isso pode ser feito amanhã, depois. Nós vamos fazer o contato com o promotor, a Câmara, né? Quando ele ficar à disposição para nos atender, prefeito também, aí depois vamos juntar todos os técnicos, vereadores, o que é que se tem, né, o que é que se foi discutido aqui, o camisa ali, o que é que já tem nessas bacias nos outros municípios aí, né? O IPAT tem um estudo, vocês vão convidar o IPAT para estar junto. A Câmara de Vereadores faz esse encaminhamento. Nós deixamos as considerações. Então ficou definido, né? A Câmara faz esse encaminhamento, promotor, prefeito, e comunica a todos. Vamos para as considerações finais. Começar por o Fontana. Eu queria agradecer à Câmara de Vereadores por esse momento e essa oportunidade. Eu acho que daqui pode sair a grande solução do Rio Criciúma. E também outras grandes soluções que o nosso município precisa. Eu acho que esse fórum, esse debate, ele é muito fértil para nós construirmos soluções para o nosso município. E obrigado, presidente. Doutora Germana, suas considerações finais. Eu gostaria também de agradecer à Câmara de Vereadores a oportunidade, em nome da CPRM, e falar que o estudo está à disposição. Deixei nesse computador todo o relatório, todos os mapas produzidos, todos os números que embasarão, então, esse ou outros projetos, eu acho, dessa bacia hidrográfica. Muito obrigada e boa noite. Doutor Antônio Krebs. Bom, eu já me sinto, inclusive, criciumense, né? Já estou aqui há mais de 20 anos e tive o privilégio de trabalhar com gente experiente aqui, que nem o Joacir, tudo. Posso dizer que aprendi muito e conheço e gostaria, né, como técnico, como também na CPRM, que estamos aqui em Criciúma, né, de participar, de poder subsidiar projetos e participar do equacionamento desse problema. O Abraão, representando o prefeito, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de parabenizar pelo convite, né, pela decisão de fazer esse fórum e dizer que não tenho dúvidas nenhuma, o vereador Douglas, que o prefeito vai estar aberto lá, né, com certeza, e assim como ele nos deu total autonomia para desenvolver a parte técnica, essa costura política, vamos dizer assim, e o que necessitar lá da parte dele, não tenho dúvida nenhuma que ele vai estar à disposição em atendê-los. Obrigado a todos. Suas considerações finais, Joacir. Bom, na minha função de técnico, da Secretaria da Prefeitura, né, eu sempre estou, né, e me coloco inteiramente à disposição para atendê-los a todos, e para a gente discutir, para a gente visitar, para a gente estudar, né, qualquer situação, em qualquer hora. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores agradece a presença do Fontana, que contribuiu bastante. A doutora Andréia Germano, o Krebs aqui, doutor Krebs, agradece a sua presença, foi bastante importante aqui, né, no debate aqui. O Abraão, representando o prefeito, o Joacir, em nome de todos os vereadores, a gente agradece a presença de vocês, que muito contribuíram para esse debate hoje aqui à noite. E esperamos contar com vocês na próxima das reuniões que nós vamos convocá-los. Obrigado a todos, boa noite a todos.